alunos e alunas do quarto ano! Tudo bom com vocês? Preparados para nosso vídeo de filosofia? Para a gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que é aproveitar a vida? Uma pergunta difícil, não é mesmo? E também é uma pergunta que está muito presente aí na filosofia. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, aqui, como eu já comentei, essa pergunta, sobre o que é aproveitar a vida, ela está muito presente na filosofia. A filosofia, que está sempre preocupada em refletir sobre o mundo, entender mais sobre o mundo, sobre como as coisas são, como as coisas funcionam, e também em entender e refletir sobre a vida humana. E aí, quando os filósofos, os pensadores da filosofia começaram a refletir sobre a vida humana, eles perceberam que os seres humanos têm uma diferença muito grande em relação aos outros seres vivos. Isso porque a gente consegue dar um sentido para a vida. E como que a gente faz isso? A gente dá um sentido para a vida em todas as escolhas que nós fazemos aí ao longo da nossa vida. Então, dar um sentido para a vida por meio dessas escolhas que nós fazemos, muitas vezes é aí dito, como aproveitar a vida. Mas o que é isso, O que é aproveitar a vida? Então, ao longo do tempo, muitos filósofos, muitos pensadores se perguntaram o que é aproveitar a vida? Quais são as escolhas que nós temos que fazer ao longo de nossa vida para a gente ter uma vida boa, para a gente aproveitar? E aí a gente se depara com muitas respostas diferentes. Isso porque cada um vai ter a sua própria resposta. É algo pessoal. Cada pessoa tem a sua própria opinião sobre o que é aproveitar a vida. Cada pessoa tem a sua própria maneira de aproveitar a vida. Então, cada pessoa vai dar para a sua vida um sentido próprio. Cada pessoa vai dar o seu próprio sentido para a vida. Então, como a gente já comentou, os seres humanos, têm esse poder especial de dar um sentido para a vida, por meio das escolhas que nós fazemos e também aproveitando a vida. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre preservar a natureza. E para a gente começar, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe o que significa a palavra sustentabilidade? Essa é uma palavra muito importante quando a gente pensa em preservar a natureza. E é sobre isso que a gente vai descobrir mais aqui nesse vídeo. Para a gente começar, é sempre muito importante destacar o quão importante é a gente cuidar da natureza. Então, cuidar de todos os seres vivos, das plantas, das florestas, de toda a natureza que existe no mundo. Isso porque ela é o lar, Ela é a casa de muitos seres vivos. E além disso, a natureza também é muito importante para a sobrevivência dos seres humanos. Isso porque muitos elementos, muitas coisas que nós precisamos para sobreviver vêm da natureza, como, por exemplo, a água e os alimentos. Então, cuidar da natureza é cuidar tanto da sobrevivência dos outros seres vivos, como também dos seres humanos. E quando a gente pensa em cuidar da natureza, a gente sempre tem que refletir sobre o que nós estamos retirando da natureza. Se nós estamos retirando mais do que o necessário. E também sobre os resíduos que nós estamos deixando para trás. O lixo que a gente está deixando para trás. Quando a gente pensa sobre isso, sobre o que nós retiramos da natureza,
e o que a gente deixa para trás, a gente consegue perceber aí todo o impacto que essa ação do ser humano pode causar da natureza. Como, por exemplo, o desmatamento de florestas, quando a gente tira muitas árvores, a poluição causada pelas fábricas e também a grande quantidade de lixo que nós deixamos aí para trás. Então, nós sempre temos que pensar sobre como as nossas ações estão afetando a natureza e sempre tomar cuidado para que essas ações não tenham impactos negativos. E quando a gente pensa sobre isso, a gente está pensando na teia da natureza. Ou seja, a natureza é como uma teia de aranha. Cada fio é muito importante para a teia como um todo. Então, se a gente prejudica alguns dos fios dessa teia, algum dos elementos da natureza, a teia como um todo, a natureza como um todo é prejudicada no fim. Então, a gente sempre tem que ter um olhar para o todo, um olhar para cuidar da natureza como um todo. E é isso que a gente chama de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é a gente tomar as nossas ações pensando no cuidado da natureza como um todo. Então, ser sustentável é utilizar os elementos da natureza com responsabilidade, sempre tomando cuidado para cuidar da natureza. E quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente pensa em 6 palavrinhas que começam com a letra R, os 6 R's da sustentabilidade. Então, são 6 palavrinhas aí que falam um pouco sobre as ações que nós temos quando estamos sendo sustentáveis, que seriam o repensar a maneira como a gente consome, o reduzir o nosso consumo, reutilizar as coisas que nós consumimos, reciclar, dar um uso diferente para as coisas, repor aquilo que nós já tiramos da natureza e reparar tudo o que já foi retirado e que ainda faz falta na natureza. Então, esses são 6 palavrinhas aí que falam um pouco sobre o que é ter uma atitude sustentável. Então, só para a gente retomar, cuidar da natureza é fundamental. E para a gente cuidar da natureza, temos que ter atitudes sustentáveis, que são aquelas atitudes que são responsáveis em relação a como a gente consome e responsáveis em relação à natureza. Bom, gente, o nosso vídeo já vai ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!